Silvana, para Maria Oliveira, para o Batuta, para o Daniel, para o Davi, para a Eliane, para a Rejane, para a Cida, para a Duda, amém. A paz do Senhor Jesus para o pessoal do Facebook, do Instagram, do YouTube, amém. A paz do Senhor Jesus para o pessoal que ouve pelo áudio mais tarde, amém, glória a Deus. Amém, gente, que saudade que eu tava de vocês, glória a Deus, meu Deus do céu. Eu quero até fazer uma pergunta para todos vocês, amém. A Maria até falou agora um pouquinho comigo. Eu ia fazer essa pergunta já para vocês, ia falar para vocês que estão no Facebook, a paz, Valquíria, para vocês que estão no Facebook, no Instagram, no YouTube, escreverem aí na mensagem, como que vocês ficaram essas 2 semanas que a gente parou, gente? Como foi para vocês essas 2 semanas sem aula? Porque pra mim foi horrível. Eu vou ser sincera. Nossa, meu Deus do céu. A gente nunca tinha feito isso, né? Desde novembro de 2021 a gente tem esse estudo e eu nunca parei dessa forma. A gente já chegou a parar um mês até, mas foi porque eu internei, né? Foi... A paz, Dona Maria, seja bem-vinda. A gente chegou até a parar, mas foi porque eu internei, foi por alguma questão de saúde, né? Operação, alguma coisa assim. Mas nunca foi por livre e espontânea vontade. Vamos tirar férias, né? E esse ano que passou, eu falei, meu esposo tirou 2, 3 semanas de férias, e ele pediu, ele falou, tira 2 semanas também para aproveitar comigo, né? E eu tava tão cansada, mas tão cansada, né? Um fardo grave, né? Um fardo pesado. E eu falei, acho que eu preciso descansar, né? Eu preciso descansar um pouco. O Batuta tá até falando. Nesse período sentiu muito a falta. Glória a Deus, Batuta. Eu também senti muito a falta da aula, Jesus. Quando meu esposo falou, tira 2 semaninhas aí pra gente aproveitar, né, tal. Eu falei, tá bom, vou parar 2 semanas de dar aula. E eu parei por livre e espontânea vontade. Eu parei pra descansar. Eu falei, não, vou parar 2 semanas porque eu preciso descansar. E parei essas 2 semanas para descanso. Mas eu continuei fazendo a obra da ONG, né? Eu saí, entreguei marmitex, né? Hoje mesmo a gente entregou fralda. Então eu continuei fazendo um trabalho social. Mas eu parei de dar aula aqui. E, gente, fez muita falta pra mim. Eu não fiquei bem espiritualmente, sabe? Eu não fiquei bem mesmo. Fiquei muito mal espiritualmente. Aí eu buscava aqui, orava com meu esposo, sabe? Fiz de tudo, né? Fui até a igreja também, gente, não supria. E hoje aqui dando aula pra vocês, eu tô me sentindo melhor. Glória a Deus, sabe? Hoje, quando eu sentei hoje aqui nessa mesinha e comecei a estudar para preparar a aula de hoje, eu já comecei a me sentir melhor, sabe? E eu entendi uma coisa, né? Que, na verdade, a paz, Isabelle, eu percebi que, na verdade, eu falei que eu queria descansar, né? Eu falei, eu preciso de descanso, eu quero descansar. Mas, gente, na verdade, eu não descansei essas 2 semanas. Essas 2 semanas eu não tive paz, né? Houve uma perturbação espiritual que não me deu paz. E eu descobri que, na verdade, o meu descanso está em Deus, né? É aquela coisa que a gente estudou antes da gente sair de férias. Deus diz, né? Tem uma passagem na Bíblia que Deus fala... se eu não me engano é com Roboão, né? Deus fala, olha, eu vou permitir que aconteça conforme o que você quer, para você perceber que a minha servidão é leve, que o meu fardo é leve, né? Às vezes a gente acha que com Deus não há fardo, às vezes a gente acha que com Deus não há servidão, né? Mas com Deus há servidão, com Deus há fardo. Mas a servidão de Deus é diferente da servidão do mundo, né? Da servidão do homem. É uma servidão mais leve. É um fardo mais leve, né? E hoje eu vejo que, na verdade, quando eu estava dando aula, eu estava descansando. E essas 2 semanas que eu não dei aula, eu não descansei. Então, gente, foi terrível pra mim. Foi muito ruim mesmo, sério. Eu tava assim, eu até cheguei a falar pro meu marido que eu tava pensando em voltar a aula até antes. Porque estava desesperador, né? Esses últimos dias agora, né? Vocês sabem, eu trato uma doença degenerativa, né? E eu internava muito por conta dessa doença, né? Vocês sabem, eu não tenho parte do pulmão por causa dessa doença. E faz 1 ano e pouquinho que eu não internava mais por causa dessa doença, né? Não interno mais por causa dessa doença, graças a Deus. Houve uma melhora extraordinária, assim, e eu tenho certeza que é isso que tem me sustentado. É a palavra de Deus, né? É esse serviço, é o meu chamado, né? Eu estar obedecendo, é a obediência, né? E, gente, nessas 2 semanas a doença veio aí, sabe? Eu tava quase internando. Então, a gente acha às vezes, né,
que com Deus é tudo tão pesado. Às vezes a gente acha, eu preciso me divertir, eu preciso, né, ir pro mundo, eu preciso viver, eu preciso ser livre, né? A gente pensa tanta bobagem, né? E é por isso, por não entender isso, que muita gente sai da igreja, que muita gente desiste de Deus, né? Que muita gente abandona Deus e vai pro mundo, né? E a pessoa fala, não, eu vou viver minha vida. E não é feliz. Porque essas 2 semanas eu não fui feliz. Não que eu fiquei longe de Deus, tá, gente? Eu não fiquei longe de Deus essas 2 semanas. Mas me faltava algo. E não era Deus que me faltava, porque eu continuava orando, continuava buscando. Mas me faltava a obediência, que é cumprir o meu chamado, né? O meu chamado é esse, é estar aqui, né? Mesmo eu fazendo serviço social, mesmo eu saindo fazendo os trabalhos sociais, não era a mesma coisa. Nossa, me fez muito mal, gente. Eu ainda falei pra Maria, o meu intuito desde o princípio, eu pensei nisso, em parar as 2 semanas, só que eu não ia parar só as 2 semanas, eu ia fazer uma campanha, como a gente fez o ano passado, a gente fez na Páscoa uma campanha, lembra? 100 e poucas pessoas participaram dessa campanha. A gente se reuniu juntos num propósito de fortalecimento espiritual, e todo mundo fazia a mesma rotina, todo dia. Eu enviava a rotina, hoje você vai ler o capítulo tal da Bíblia, vai meditar sobre tal coisa, vai assistir tal filme, vai ler tal pregação, vai ouvir tal música. E todo mundo fazia isso. O jejum é tal coisa não pode comer, tal hora não pode comer, vamos nos reunir tal hora para orar, né? E eram 100 e poucas pessoas nesse propósito. E foi extraordinário, gente. E eu pensei em fazer isso. Eu falei, eu vou parar as 2 semanas, mas eu vou fazer uma campanha dessa, né? A gente não vai ficar desválido ali, né? Sem proteção tal, sem um fortalecimento espiritual. E eu não fiz. Eu falei, não, eu vou descansar. E eu vejo hoje que, gente, o maior descanso que a gente pode ter, a maior alegria que a gente pode ter, né? O maior consolo, a maior paz é com Deus. Às vezes a gente acha, meu Deus, mas tá me faltando algo, eu quero ser mais alegre, né? Eu vou pro mundo para ser mais alegre. Não vai ser. No início pode parecer que você tá sendo. Nos meus primeiros dias parecia até que eu tava descansando. Até parecia que eu tava descansando. Mas depois eu vi que não era um descanso. Começou a ser uma perturbação. Eu já não dormia, gente. Eu vi até demônio, vi até coisa assim, sabe? Não vi em mim nada, mas eu via a minha coisa, não sei, a coisa espiritual ficou um pouco mais forte. Eu sentia mais, sabe? Eu fiquei mais sensível espiritualmente, né? E isso é o quê? Provavelmente foi uma queda espiritual que houve, né? Porque aqui é um fortalecimento espiritual que a gente está tendo. E houve uma queda. Então, por isso que eu acho que eu fiquei assim, né? Então, nossa, gente, foi terrível. E eu queria que vocês compartilhassem comigo também, tá? Como foi pra vocês, se vocês também sentiram assim, se vocês também sentiram falta, né? Se vocês acharam também que não foi legal, porque, pra mim não foi legal. Eu não vou fazer mais isso, gente. Tá bom? Eu não vou mais parar por livre e espontânea vontade, não. Todas as vezes que eu parei até hoje foi contra a minha vontade, é porque eu estava sem voz, não podia falar, estava internada, né? Mas agora, eu parar por livre e espontânea vontade, porque eu quero descansar, eu não faço mais isso, porque foi terrível. E amém. Aí quem quiser comentar, gente, quem quiser falar como que foi, fica à vontade, tá bom? Comenta aí no Facebook, no Instagram. Se alguém quiser falar no Meet, fica à vontade também para falar, viu, gente? Tá bom? Se vocês quiserem falar alguma coisa aí sobre isso que eu acabei de falar, amém. A música de hoje, que a gente ouviu, é Espírito Vem, de Isaías Saad, tá bom? Amém. Gente, a gente vai estudar hoje 1 Reis, capítulo 17. 1 Reis. O pessoal no Meet tá me escutando bem? Porque eu tirei o microfone. Vocês estão ouvindo bem no Meet? Eu tô ouvindo, tá ótimo. Então tá bom, amém. Que eu tirei o microfone, amém. Então, gente, hoje a gente vai estudar 1 Reis, capítulo 17. 1 Reis, capítulo 17 é extraordinário. Uau, gente. A gente vai aprender muita coisa em um capítulo só. A gente vai conhecer um pouquinho Elias. Uau. No capítulo 17 fala sobre um momento da seca ali, né? Vai ter uma seca em Israel por 3 anos e meio. Porque esse homem orou. A seca vai acontecer não é porque Deus quer. Não é Deus que manda a seca vir. É porque esse homem orou. E a gente vai falar sobre isso. E é sobre isso que é falado no Novo Testamento. Tudo o que for ligado na terra será ligado nos céus. Tudo o que for desligado na terra será desligado no céu. Uau! Elias fez isso. Isso que diz no Novo Testamento é o que Elias faz aqui. O não chover por 3 anos e meio não era a vontade de Deus. Mas foi a oração de Elias atendida por Deus. Uau!
A gente vai aprender muito hoje. Além disso, a gente vai falar também sobre os corvos. Vai ter um momento na história aqui que Elias vai ser alimentado por corvos. E ele vai beber água ali da torrente, né? Ali da torrente de um rio, ele vai, de um ribeiro ali, ele vai beber água, tá? E a gente vai falar sobre isso. Porque parece tão... os corvos foram lá e levaram comida para Elias. A gente vai ver que isso é algo impossível. É impossível. Como se fala? É contrário à natureza de um corvo. E eu vou explicar isso. É totalmente contrário à natureza de um corvo ele entregar um alimento para alguém. É totalmente contrário. É como se um urubu viesse e entregasse comida para você, gente. Não tem lógica. É totalmente ilógico, tá? E a gente vai falar um pouquinho sobre Baal hoje, tá? Porque esses 3 anos e meio de seca que vai ter, há um propósito de confronto de deuses nisso. Assim como teve lá no Egito. Assim como lá no Egito foi uma luta entre o Deus de Israel e os deuses do Egito, aqui há uma luta entre o Deus de Israel e o Deus lá, desse momento da história, né, ali de Acabe e Jezabel, que era o Deus Baal. Então, por isso que a gente vai ver no próximo capítulo, na aula de amanhã, né, vai haver uma guerra ali, vai haver um confronto entre Elias e os profetas de Baal. Entende? É uma guerra de deuses que está tendo aqui. Porque Deus está querendo provar para esse povo que não há um outro Deus como ele. Uau, gente. Esse capítulo de hoje é extraordinário. Aí não bastasse tudo isso que a gente vai aprender hoje, ainda tem mais. A gente vai conhecer uma viúva. Uma viúva que é estrangeira. Ela não é israelita. Ela é estrangeira. E ela é da terra de Jezabel. Ela é ali bem pertinho da terra de Jezabel. Ela é uma fenícia. E a gente vai conhecer essa mulher e vai falar sobre ela. E é muito interessante quando a gente fala sobre essa mulher, tem muita coisa pra gente aprender sobre ela. E essa mulher, o que essa mulher vai fazer aqui, né, vai ser mencionado por Jesus no Novo Testamento. No Novo Testamento, Jesus, uma hora, vai dizer o seguinte: a verdade é que um profeta, ele é mais valorizado, ele é ouvido onde não o conhecem. No lugar onde ele nasceu, no lugar onde conhecem ele, ninguém dá valor a um profeta. Deixam ele morrer de fome, ninguém ajuda. E é sobre isso que Jesus está falando. E ele dá até esse exemplo dessa viúva de Sarepta, tá? Então, gente, o capítulo de hoje é extraordinário. Eu convido vocês a ficarem aqui até o final para vocês aprenderem. É muita coisa que a gente vai estudar hoje. E para começar a aula, né, eu quero tirar uma dúvida. Eu até falei já com o Batuta sobre isso. Antes de acabar o ano passado as aulas, o Batuta fez uma pergunta para mim. E eu falei, só tava eu e ele aqui na aula. Eu falei para ele, só que eu vou falar agora para todo mundo também, tá? Então eu vou esclarecer essa dúvida. A gente estudou sobre Roboão, né? A gente lembra que Roboão é filho de Salomão. E na Bíblia diz que Roboão se casou com uma mulher, né, Maaca, e que ele teve um filho chamado Abias. E que ele quis que esse Abias, né, fosse rei porque ele amava muito Maaca. E Maaca era filha de Absalão. E então diz que Abias era filho de Absalão. Aí mais pra frente a Bíblia diz que Asa era filho de Absalão, filho de Maaca, filha de Absalão, né? Ou seja, fala que Abias era filho de Maaca, fala que Asa também era filho de Maaca. Aí no livro de Crônicas já diz que não, diz que na verdade era filho de outra mulher, de um outro pai, e o pai não era Absalão, né? E o Batuta foi e perguntou pra mim, mas qual que é? É realmente a filha de Absalão ou não é? Né? Como que você explica isso? Porque na novela, ele falou que na novela da Record, né, mostrava que Maaca era filha de Absalão, ela casou com Roboão, filho de Salomão, e ela criou Abias, o filho dela, e criou o neto dela, Asa, tá? Então ela era a avó de Asa. E hoje a gente vai falar sobre isso. Eu estudei bastante sobre isso pra gente ver. Tem lógica? E a gente vai entender isso, tá? Porque assim, eu vou provar tudo isso aqui na Bíblia, eu vou falar os versículos pra vocês tudo. A Bíblia diz que o nome da filha de Absalão era Tamar. Não era Maaca, era Tamar. E, gente, quando Absalão morre, o Salomão era uma criança ainda. Eu vou comprovar aqui para vocês que a filha de Absalão é pelo menos 20 anos mais velha do que o filho de Salomão, do que Roboão. Pelo menos uns 20 anos mais velha.
E um homem não casava com uma mulher 20 anos mais velha, gente. Porque, ainda mais um rei, né? Ainda mais alguém vindo de uma linhagem real. Porque havia um intuito de descendência. Então, uma mulher 20 anos mais velha não vai gerar como uma mulher nova. Então, eles casavam com mulheres bem novinhas. Tanto que eles pegavam, assim, gente, mulheres na flor da idade. Era, sei lá, mulher de 15 anos, sabe? Já entrou na puberdade, né? Menstruou. Eles já casavam. Porque o ideal era isso. Era ter muitos filhos, né? Esse era o ideal. Então, a mulher menstruou, já casava. Eles não casariam jamais com uma mulher mais velha. Jamais, gente. Não tinha lógica nenhuma isso. E é isso que eu vou explicar hoje, tá? Então, eu vou explicar isso hoje também, tá? Eu vou falar aqui na Bíblia tudo que está escrito. Vamos confrontar os versículos. Vamos tentar entender o que está acontecendo aqui, né? Era maca, não era? E eu vou falar sobre a importância disso também pra gente, tá? Eu vou orar agora, então. Amém. E a gente vai primeiro falar sobre essa questão de Absalão, essa dúvida, né? Pra gente tirar essa dúvida. E então, a gente vai começar a estudar 1 Reis 17, que é um capítulo extraordinário, que a gente vai aprender muita coisa com Elias. Uau, glória a Deus. Amém. Meu Deus, obrigada, Pai. Obrigada por mais um dia. Obrigada pelo teu amor, obrigada pela tua graça, obrigada pela tua misericórdia, Pai. Oh, meu Deus. Como é bom, Pai, sentir a Tua presença. Como é bom, meu Deus, estar em obediência. Como é bom ouvir a Tua voz, meu Deus. Como é bom, meu Deus, cumprir a Tua vontade, Pai. Nós não queremos mais nos afastar de Ti desta forma, Pai. Nós temos prazer na Tua presença, Pai. Nos encha, nos faça transbordar do Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Pai, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas fraquezas, Pai, porque nós somos apenas pó. Nós somos falhos, Pai. E a Tua palavra diz que o Senhor sabe disso. E é por isso que o Senhor nos concede da Tua misericórdia, da Tua bondade, da Tua graça. Por isso nós pedimos, Senhor, amém. Derrama sobre nós da Tua graça. Derrama sobre nós da Tua misericórdia. Perdoai os nossos pecados, Pai. Amém. Meu Deus, que o Senhor, Pai, nos libere, nos limpe, meu Deus, de toda a nossa impureza. Nos limpa das nossas imundícies, Pai. Nos esvazia de nós mesmos e nos encha da Tua graça, da Tua bondade, Pai. Que a Tua glória seja manifesta em nossas vidas, Senhor. Em o nome de Jesus. Que todos possam ver o Teu brilho através de nós, Pai. Amém, meu Deus. Nos santifica, nos purifica com o Teu fogo, Pai. Em o nome de Jesus, nos incendeia, Senhor. Amém. Meu Deus, em nome de Jesus, nos faça compreender a Tua palavra. Nos faça entender a Tua mensagem de uma forma simples, de uma forma clara, de uma forma inconfundível. Trabalhe em nossos corações, em nossas mentes, Pai. Nos dê, meu Deus, um novo propósito, que venhamos a andar, meu Deus, em obediência, que venhamos a andar, meu Deus, nos Seus caminhos, que venhamos a seguir a Tua voz, que venhamos a Te obedecer completamente, Pai, em nome de Jesus, que venhamos a praticar tudo aquilo que estamos aprendendo, que venhamos a ser Cristo na vida das pessoas, que venhamos a ser a Bíblia viva que essas pessoas lerão, Pai, amém. Nos ensina, meu Deus, a termos um coração como o Teu, meu Deus, nos ensina, nos dê um novo coração, nos dê uma nova mente, meu Deus, nos torna libertos completamente de mente e de coração. Amém, Senhor. Que venhamos a ser exemplo nessa terra, que não venhamos a sujar o Teu nome, que não venhamos a envergonhar o nome da família que recebemos, Pai, mas que venhamos, meu Deus, a agradar a Ti. Nos ensina a agradar a Ti, Deus. Amém. Meu Deus, que o Senhor venha estar conosco em todos os momentos, em todos os instantes, que o Senhor venha nos instruir, meu Deus, que o Senhor venha nos conduzir com o Teu braço forte, de mãos dadas conosco, Pai, porque se o Senhor nos conduzir pela estrada, meu Deus, nós não temeremos mal algum. Meu Deus, se o Senhor vier conosco, meu Deus, de nada nós teremos medo. Ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, Pai, se o Senhor estiver conosco, nós nada teremos medo. Então, meu Deus, Pai, nós descansamos debaixo das Tuas asas. Nós entregamos a Ti tudo o que temos, tudo o que somos, Pai. Nos entregamos completamente em Tuas mãos, porque é o Senhor quem nós escolhemos, meu Deus. Nós escolhemos servir o Senhor. Nós escolhemos a Tua servidão. Nós escolhemos o Teu fardo porque é leve, Pai. Nós escolhemos a Ti, Senhor. Oh, meu Deus, obrigada pelo Teu amor. Obrigada pela Tua misericórdia. Obrigada por nos amar tanto. Meu Deus, que o Senhor, Pai, em nome de Jesus, conceda a cada um de nós, meu Deus, os nossos desejos. A Tua palavra diz que o Senhor é um Pai que tem prazer em realizar os desejos dos Seus filhos. A Tua palavra diz que o Senhor é um Pai que não dá diferente do que o Teu filho pede. O Senhor não é um Pai cruel que daria uma pedra no lugar de um pão a um filho que pede. A Tua palavra diz que o Senhor nos dá segundo os nossos corações e os nossos desejos. Então, meu Deus, em nome de Jesus, nós pedimos, conceda os desejos da nossa alma, som dos nossos corações, meu Deus, porque a Tua palavra diz
diz que o Senhor nos conhece, meu Deus, antes mesmo de nós nascermos. A tua palavra diz que o Senhor sabe o que nós vamos dizer antes mesmo de nós abrirmos a boca. A tua palavra diz que o Senhor sabe desvendar até mesmo as nossas lágrimas e os nossos gemidos. A tua palavra diz que nada fica oculto diante de ti. Então, meu Deus, ajuda-nos, meu Deus. Naquilo que não sabemos pedir, nos ajuda, meu Deus, porque a tua palavra diz que muitas vezes não recebemos o que pedimos porque não sabemos pedir. Mas a tua palavra também diz que o Senhor sabe, meu Deus, interpretar até mesmo o que não dissemos. Então, meu Deus, em nome de Jesus, nos ajuda, Pai. Nos ajuda a pedir. Nos ensina, Pai. Nos ensina, Pai, a tua palavra. Nos ensina, meu Deus, tudo aquilo que o Senhor nos deixou para que tenhamos autoridade. Deus, derrama sobre nós autoridade nessa terra, em nome de Jesus. Que a sua vontade seja manifesta em nossas vidas, seja manifesta nessa terra, como já é feita nos céus, Pai. Amém. Porque nós temos prazer na tua vontade, porque ela é boa, perfeita e agradável. Tudo que o Senhor quiser é o que nós queremos, Pai. Porque o Senhor é bom, o Senhor é perfeito, Pai. E nós confiamos em ti. A tua palavra diz que tudo coopera para o bem daqueles que no Senhor esperam. Então ainda, meu Deus, que não vejamos lógica, ainda que nada pareça bom, a tua palavra diz que tudo coopera para o bem daqueles que no Senhor esperam. E é nisso que nós cremos e é nisso que nós confiamos, Pai. Nós cremos que tudo o que está acontecendo em nossas vidas, por nós estarmos debaixo de tuas asas, em obediência e te servindo, nós cremos que tudo isso cooperará para o nosso bem, Pai. Que a tua vontade se cumpra em nossas vidas, que os seus planos se realizem sobre nós, porque os seus planos são maiores do que os nossos, e os seus planos não podem ser frustrados, Pai. Amém. Meu Deus, obrigada, Pai. Livrai-nos de todo o mal, Pai, em nome de Jesus. Meu Deus, que o Senhor, meu Deus, supra as necessidades de cada dia, que nada nos falte, que o alimento de cada dia nos seja dado, Pai. Oh Deus, obrigada. Obrigada por cada provisão, por nada nos faltar. Obrigada pelo teu amor, pela tua misericórdia, pela tua graça, pela tua glória. Obrigada, Senhor, por não nos desamparar. Obrigada por não nos dar segundo aquilo que merecemos, Pai. Obrigada por não nos retribuir segundo os nossos pecados. Obrigada, Senhor. Amém. 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 A paz, Adriano. Amém. Então, gente, vamos falar sobre Maaca, a filha de Absalão, né? Então, e aí? A Bíblia diz que Maaca é filha de Absalão, né? Então, vamos falar? Eu anotei algumas coisinhas aqui pra gente falar, né? Então, eu já dei a introduçãozinha aí da pergunta, né? O Batuta, ele tá até aqui online, né? Eu falei ali sobre, a gente terminou Asa, né? Nas últimas aulas, né? Aí a gente veio vindo de Roboão, filho de Salomão. A Bíblia diz que ele casou com Maaca, filha de Absalão. E então, eles tiveram Abias, né? E então, Abias teve Asa. Aí a Bíblia diz que a mãe de Asa era Maaca. Mas peraí, Maaca não era mãe de Abias, né? E Abias não é pai de Asa? Então, como assim? Maaca foi com filho? Como assim, né? O que é isso, né? Ou eram irmãos? Que história é essa? Então, a gente vai entender isso hoje, tá? Na novela da Record, eles colocaram a Maaca como filha de Absalão e eles colocaram que Maaca teve Abias e Abias teve Asa e Maaca é a avó de Asa e criou Asa, tá? Mas vamos confrontar isso com a Bíblia agora, tá? Então, vamos lá para o segundo livro de Samuel, capítulo 14, versículo 27. No segundo livro de Samuel, capítulo 14, versículo 27, diz lá que Absalão teve 4 filhos. Lá no capítulo 14, versículo 27, do segundo livro de Samuel, diz que Absalão teve 3 filhos homens e uma filha mulher. E lá diz que essa filha mulher se chamava Tamar. Não se chamava Maaca. Se chamava Tamar. Tá? A gente viu mais pra frente, no segundo livro de Samuel ainda, no capítulo 18, versículo 18, que os filhos homens morreram. Tá? Então, esses 3 filhos homens que ele teve morreram. Não sei como, mas morreram. A Bíblia diz que eles morreram porque Absalão não teve filho homem, só mulher. Então, se ele tinha 4 filhos, 3 homens e uma mulher, e quando ele morre não há mais filho homem, os 3 morreram. Então, sobrou quem? Só a mulher, a Tamar. Tá? Então, a Tamar continuou viva. A única filha mulher que ele teve foi ela. Primeira coisa. Agora, a gente vai pensar um pouquinho sobre a possibilidade dessa Tamar ser a Maaca. Tá? Vamos pensar então, então será que Tamar é a Maaca?
Tamar e Maaca são as mesmas pessoas? Porque a Bíblia deixa muito claro que Roboão casou com Maaca, né? E a Bíblia diz que Maaca é filha de Absalão. E diz que Roboão casou com Maaca. Vamos ver se ele casou mesmo com Maaca, né? Se Maaca é Tamar, né? Ele casou com Maaca, né? Isso é óbvio. Roboão casou com Maaca. Resta-nos saber agora se Maaca é filha de Absalão a Tamar. Né? Tamar e Maaca é a mesma pessoa? São dois nomes para a mesma pessoa? Não, tá? Então eu vou explicar isso agora. A gente lembra que Absalão, ele foi e matou Aminon. Lembra? Ele matou Aminon. A Bíblia diz que ele já tinha 4 filhos, tá? Então, o que parece, ele já tinha os 4 filhos dele. Então, ele foi e matou Aminon. Aí, ele matou Aminon. A gente lembra que quando ele mata Aminon, ele tem que ficar 3 anos fugido, para ele não morrer. Então, ele foge para a casa do vô dele. Lembra que o vô dele era um estrangeiro? De Jesus, eu acho que se não me engano é Jesus. Ele vai para a casa do vô dele estrangeiro. E ele fica lá nesse reino estrangeiro por 3 anos. Então ele volta para Jerusalém, fica 2 anos em Jerusalém, mas Davi não quer falar com ele. Então, vocês lembram que depois Davi perdoa ele, começa a falar com ele, e ele começa a fazer uma saga lá em Jerusalém, e ele começa a atender as pessoas, né? Ele começa a atender, se eu fosse o rei, eu ia tratar vocês melhor. Lembra? Ele fica fazendo essa saga em toda Jerusalém ali para ganhar votos, para ele virar rei. E ele passa isso 4 anos. Eu já vou falar onde está tudo isso na Bíblia. Ele fica 4 anos fazendo isso. Ou seja, até ele tomar, a gente lembra que ele vai usurpar o trono de Davi, né? Ele vai pegar o trono do pai e vai querer matar o pai, né? Então a gente lembra disso. Então Absalão vai tomar o trono de Davi e vai perseguir Davi, querendo matar Davi. Até que isso aconteça, da morte de Aminon até ele começar a perseguir Davi e tomar o trono de Davi, são 9 anos, tá? Então são 9 anos que isso acontece. Isso tudo que eu falei agora, a gente vê no 2º livro de Samuel, capítulo 15, tá? Toda essa história que eu falei aqui. Então, a gente já tem aqui um tempo, 9 anos, tá? Então, ele teve a filha dele, Tamar, e ele fica esses 9 anos aí nessa doidura. Aí, vamos considerar mais o tempo de reinado de Davi. Por quê? Quando Absalão morre, Davi volta e vira rei de novo e reina mais um tempo, gente. Davi não morre logo em seguida. Davi volta e fica anos reinando. Davi, ele vai ainda reinar, e Davi, eu até anotei aqui, Davi vai reinar e... Isso mesmo, Davi vai reinar, ainda vai matar os descendentes de Saul, por causa do pecado contra Gibeão, vai ter a luta contra os filisteus lá, os gigantes, depois o Davi comete aquele pecado da contagem, né? Aí então Davi vai para uma guerra e quase morre, aí falam que não é mais para Davi ir para a guerra, aí Davi envelhece, aí Davi então começa a ficar doente e fica de cama, que aquela jovem vem lá para aquecer ele na cama. Lembra? Gente, tudo isso passa. Isso daí, pelo menos uns 10 anos foram. Para mais, né? Fala sério. Tudo isso que tem acontecido deve ser uns 20 anos, pelo menos, né? Então, gente, a gente já tá vendo aqui que a filha de Absalão, então, teria aí pelo menos uns 20 anos, certo? Teria uns 20 anos aí até a morte de Salomão. Vamos pôr. Até a morte de Salomão, não. Durante todo esse período que eu tô falando aqui, deveria ter uns 20 anos, vai. Agora vamos pensar na idade de Salomão. Né? Porque Roboão é filho de Salomão e ele vai casar com a filha de Absalão. Então vamos pensar agora em Roboão. A Bíblia diz que Salomão teve o filho dele antes dele ser rei. Tá? Antes dele ser rei, ele teve o filho dele. Quando Absalão morre, Salomão era uma criança. Pela história, pelo que a gente vê ali na história, Salomão ainda era uma criança quando Absalão morre. Tá? Tanto que Davi ainda reina uns 20 anos, uns 15 anos ali, para Absalão crescer. Tá? Então, Absalão ainda era uma criancinha ali, quando Salomão era uma criancinha quando Absalão morre. Tá? Então, agora, deixa eu ver outra coisa que eu anotei aqui, falar sobre o Roboão, né? Que ele nasceu antes do reinado de Salomão. A Bíblia diz, né, que Salomão, ele reinou por 40 anos. E que o filho dele virou rei com 41 anos. Então, Salomão reinou 40 anos, morreu no ano 40 do reinado de Salomão, o filho dele virou rei com 41 anos de idade. Ou seja, o filho dele já havia nascido antes de Salomão virar rei, tá? Então, isso diz onde? 1 Reis, capítulo 11, 42 e 14, 21, tá? Então, você vê que pelo menos um ano antes aí, o filho
Roboão já havia nascido, tá? De Salomão. Então agora a gente vai fazer aqui os cálculos. Se a gente for parar para pensar, né? Considerando até a morte ali de Davi, vai a filha de Absalão, que vai, eu vou chutar para baixo, vai, que ela tinha uns 5 anos quando Absalão morreu. Mais uns 15 anos de Davi reinando, dá 20 anos, né? 20 anos. Quando Davi morre, Salomão tinha tido um filho fazia 1 ano. Ou seja, a filha de Absalão tem 20 anos e o filho de Salomão tem 1. Gente, um homem não casaria com uma mulher de 19 anos, 20 anos mais velha. Não casaria. Não tem lógica isso por causa da fertilidade, por causa da descendência. Jamais. Piorou um rei. Não casaria. Não casaria, em hipótese nenhuma. Então, o que eu sugiro? O que eu acredito que seja? Agora a gente vai falar sobre isso. O que eu acredito que seja? O hebraico, ele é uma língua muito pobre. Então, a mesma palavra no hebraico que é utilizada para filha, é utilizada para neta, é utilizada para bisneta, é utilizada para descendência, é a mesma palavra. Então, a mesma palavra que eu uso para falar filha, eu uso para falar neta. Eu acredito que Maaca era neta de Absalão e não filha. Tanto é que na Bíblia diz que Maaca era filha de Uriel, Uziel, até anotei aqui, deixa eu ver se eu acho aqui, onde foi que eu anotei. Aqui, eu anotei, ó. Aqui na Bíblia diz... Cadê? Onde está Uziel aqui? Aqui, Uriel, o nome dele é Uriel. No segundo livro de Crônicas, no capítulo 13, versículo 2, diz que Maaca, tá? Lá tá um outro nome, lá tá escrito Micaía, tá? Mas é a mesma pessoa, tá? Diz que a mãe de Abias, essa mulher que Roboão casou e que Roboão amava muito, e que lá em Reis diz que é filha de Absalão, lá no segundo livro de Crônicas diz que ela é filha de Uriel, de um homem chamado Uriel. Já não é mais filha de Absalão. É filha de um homem chamado Uriel. Então, o que eu acho que aconteceu aqui, tá? Eu acredito que Tamar casou com Uriel. Tamar é filha de Absalão, certo? E Tamar casou com Uriel. Aí Tamar teve uma filha. Gente, Tamar, quando Roboão nasce, Tamar tem 20 anos. É plenamente possível isso ter acontecido. Aí teria lógica, né? Roboão casar com uma mulher da idade dele, ou uma até mais nova que ele, né? Às vezes ela teve essa filha com 20 e pouco, 30 anos. Vai saber qual das filhas que eram dela, né? Então pode ser, né? Então eu acredito que seja isso. Eu acredito que a Maaca não seja filha de Absalão, mas sim neta de Absalão. Então eu acredito que Tamar, a filha de Absalão, casou com Uriel, esse homem aqui de Gibeá, se eu não me engano, Uriel, do segundo livro de Crônicas, capítulo 13, versículo 2. E os dois, Tamar e Uriel, tiveram Maaca, tiveram Micaía, que é descendente de Absalão. Ela é neta de Absalão e não filha de Absalão. É isso que eu acho, tá? Então eu acredito o quê? Que a neta de Absalão, Maaca, casou com Roboão. Porque aí os dois teriam a mesma idade ali, ou talvez ele fosse até mais velho que ela. Aí então, realmente, a neta de Absalão casou com Roboão, teve Abias é filho dela, com o Uriel, com Uriel não, Uriel é o pai dela. Abias é filho dela com Roboão, e então Abias, né, teve um filho com alguém, com uma mulher aí, e o filho dele é Asa, só que a avó que cuidou dele, né? E quem é a avó? É a neta de Absalão, que é a Micaía, a Maaca, né? Micaías aqui, do segundo livro de Crônicas, tá? Então é isso que eu acho, tá, gente? Eu vou falar agora onde eu acho essas coisas que eu falei pra vocês. Ó, onde diz que Roboão casou com Maaca e que Maaca era filha de Absalão e que ela é a mãe de Abias. Diz isso no segundo livro de Crônicas, capítulo 11, versículo 20. Onde diz que que a Maaca era mãe de Abias, também filha de Absalão. Primeiro livro de Reis, capítulo 15, versículo 2. Onde diz que a Maaca, filha de Absalão, era mãe de Asa também, né? No primeiro livro de Reis, capítulo 15, versículo 10. Só que é o que disse. A Bíblia usa o termo mãe, mas na verdade está falando de vó. É igual pai também e é vô, entendeu? É que o hebraico é muito pobre. Então, e eles costumavam fazer isso. A pessoa que criou é a mãe, a pessoa que criou é o pai, entendeu? Mas não é que seja o biológico. Então, essa Maaca não deve ter sido a mãe biológica de Asa. Ela deve ter sido a avó.
Realmente, ela deve ter criado ele como vó, tá? E onde mais diz isso? A Micaía, onde que diz pra gente que a Micaía, né, Maaca, tá um nome ali diferente, segundo o livro de Crônicas, mas é a mesma pessoa, tá? Eles só mudaram o nome ali. Deve ter tido algum erro ali de digitação, alguma coisa assim. Mas está falando que essa mulher, né, essa mãe de Abias, ela era filha de Uriel e não de Absalão. Tá dizendo isso no segundo livro de Crônicas, capítulo 13, versículo 2, tá? Então, é daí que eu tiro aquela lógica. Realmente, por conta da idade e tudo, eu acho que ele não casou com a filha de Absalão. Eu acho que ele casou com a neta de Absalão, tá? Então, por último, a gente lembra que Asa, né, a Bíblia diz que Asa tirou a rainha mãe da dignidade de rainha, né? E quem era a rainha mãe? Maaca, filha de Absalão, lá diz, tá? Mas não tem lógica por conta da idade. Então deve ser a neta de Absalão. Maaca, a neta de Absalão. É a filha da filha de Absalão, tá? Então, gente, é isso. Eu espero que tenha ficado entendido, né? Eu acredito, tá? Na minha percepção, pelo que eu tô estudando a Bíblia e vendo aqui, não tem lógica por conta de idade. Um homem não casaria com uma mulher 20 anos mais velha, jamais, nessa época, um rei, então, não faria isso. Então, eu acredito, né, que a Tamar se casou com Uriel, eles tiveram Maaca. Maaca era neta de Absalão e Maaca casou com Roboão. Maaca e Roboão tiveram Abias e Abias teve Asa e a Maaca, a avó, foi quem criou Asa, tá? Então essa é a minha percepção. Mas a última coisa que eu quero falar e mais importante é que no Novo Testamento a Bíblia diz pra gente não ficar se atendo a essas coisas. Tem muita gente que fica, por exemplo, perdendo tempo criticando genealogia, né? Mas a genealogia de Jesus está diferente, né? De um evangelho para outro, né? Aí fica questionando coisinhas assim. A Bíblia diz que isso não é inteligente. A Bíblia diz que isso não é sadio. A Bíblia diz para a gente não ficar preso fazendo esses questionamentos, porque na verdade essas dúvidas não afetam a mensagem do evangelho. Então são coisas que não fazem diferença para a mensagem do evangelho. Não faz diferença nenhuma pra gente se a Maaca era filha de Absalão ou não era, né? Ou era neta, não faz diferença, né? Porque a promessa estava sobre Davi. Absalão é filho de Davi. Igual, por exemplo, nas genealogias. Tem duas genealogias diferentes? Tem. Tem uma genealogia que vem de Salomão, tem uma genealogia que vem de Natã, um outro filho lá de Batseba. Os dois são filhos de Davi. E o que é a promessa? É que Jesus descende de Davi. Então, vai alterar alguma coisa no evangelho? Não. Não me interessa saber se Jesus veio de Absalão ou se veio de Natã. O que interessa é eu saber que Jesus veio de Davi. Porque Deus disse que Jesus viria de Davi. Deus não disse que Jesus viria de Salomão. Deus não disse que Jesus viria de Natã. Deus disse que Jesus viria de Davi. Então, o que é importante para mim? Saber que Jesus veio de Davi. Então, qual genealogia está certa? Não sei. Mas Jesus veio de Davi. E aqui é a mesma coisa. Não importa, gente, sabe? Tem coisa que assim não convém a gente ficar parado perguntando muito. Mas é sadio, tá? Igual que a gente fez. Houve essa dúvida, é muito sadio você ir pesquisar. Não acreditar em tudo que você vê. Né? É muito sadio isso. Ser igual aqueles crentes, acho que é Beriano o nome, né? Não lembro. Mas ser igual aqueles crentes que tem no Novo Testamento, que eles conferiam. Não é assim, ele não chega na igreja, ouve tudo, não, peraí, deixa eu ver se é isso mesmo que essa pessoa tá falando. E ela conferir. E isso é o certo, nós temos que ser assim. Não é ouvir tudo e aceitar tudo que a gente ouve, ver um filme, né? Ver a série, qualquer coisa e achar que tá certo aquilo. Não, vamos conferir. Tem muito filme que se diz cristão e não fala nada que tá na Bíblia. Então a gente tem que ler, tem que ver direitinho e tem que entender, né? Então é muito sadio isso. Só que a Bíblia diz que a partir do momento que a gente fica preso nisso, isso não é sadio. Então, por exemplo, agora a gente estudou, já viu aqui, eu dei o meu entendimento. Eu acho que Maaca era neta de Absalão, não era filha. Eu justifiquei aqui onde eu cheguei a essa conclusão. Não convém ficar ainda estudando mais sobre isso, porque é algo que vai me tirar do foco que é a mensagem do Evangelho. Oi, Batuta! Aqui, pode falar rapidinho? Pode, claro. Eu deixei você concluir isso aí. Quando eu conversei com você, boa noite, tava com muita saudade de você. Também. Feliz ano novo pra você, tudo de bom. Amém, pra você também. Feliz ano novo pra todos. Amém. É um grande prazer te ver aqui. Tenho certeza que todo mundo aqui tá muito feliz com a sua volta. Amém. Também tô muito feliz de ver vocês. Amém. Obrigado, Bruno. Prazer todo nosso. Mas deixa eu falar um negocinho rapidinho aqui pra não interromper a aula, porque tá todo mundo assim hoje na aula. Mas aí eu conversei com você naquele dia, eu mergulhei depois, eu mergulhei lá no fundo do mar atrás disso aí.
E o que eu encontrei, no dia que você falou comigo, você não é boba não. Você é muito esperta, você falou assim, pode ser neta. Você fez uma matemática muito rápido. Eu falei, Batuta, pode ser que seja neta. E é isso aí que eu encontrei. Eu fui buscar os historiadores aí, que tem uns vídeos aí de historiadores, e tem pessoas que vai até um certo lugar, tem uns que vai mais a profundo, mais detalhe, igual você. Você conta muitos detalhes da Bíblia que ajudam muita gente a entender. Então eu mergulhei, fui lá no fundo do mar, porque eu fico meio curioso, eu fico maluco para entender direito. Peraí, porque eu sei o tamanho da sua dimensão, que você, tudo que você fala aqui é o que eu vejo na novela e muito mais aqui com você, porque você conta detalhes. A novela não conta detalhes. Então, eu sei o tamanho da sua dimensão. Então, mas aí eu conversando com você, eu mergulhei, fui lá no fundo do mar, comecei a procurar um monte de historiadores, e o que eu encontrei, eu estou só falando para reforçar a tua palavra, eu interrompi, não ia te interromper, mas eu acho que é muito importante eu interromper para falar o que eu vou falar agora. O que eu encontrei foi justamente isso aí, o mais provável é isso aí, que você falou comigo um dia, Batuta, pode ser que seja neta. Talvez seja neta. E aí, o que eu encontrei? Um historiador contando. Porque era normal que colocasse o nome da avó. Então, essa menina, ela seria neta pelo. Aí você fez essa matemática agora aí, com mais calma, você foi atrás. Eu sabia que você ia atrás disso também. Eu mergulhei, eu fui lá no fundo do mar atrás disso aí. Fiquei procurando muito de historiador. E o que eu encontrei mais perfeito é o que você falou. Ela pode ser neta, porque a Bíblia. O cara fala com certeza, provavelmente é neta de Salomão, que tinha o costume de colocar o nome da neta como se fosse a avó, como se fossem os pais. Colocar o nome na filha como se fossem os pais. Falar da filha como se fossem os pais. Então o que você falou aí, o que você encontrou, e a cidade que você colocou aí também, as matemáticas que você fez aí, tudo bate. Tudo bate com o historiador que eu achei ali, que bate com o que você chegou. Que é isso aí mesmo, porque ela é praticamente neta dele, mas o nome Micaí aí, que está aí em Crônicas, aparece, que é a própria neta do Salomão. Mudou o nome ali, mas que é a mesma pessoa. Não é isso mesmo que você falou? Amém. É neta de Absalão, mas é isso mesmo. Glória a Deus. Absalão. Isso mesmo. Mudaram até o nome de Micaía ali, mas é a mesma pessoa, que é a Maaca ali, mas é referente ao nome da avó. Isso mesmo. Isso mesmo. Então eu fui no fundo lá também, eu procurei pra caramba isso aí, e o que eu achei foi isso aí. Justamente eu pensei, a Bruna vai atrás desse trem, ela vai procurar isso aí também. Sim, E claro. você foi, eu mergulhei, e tudo que você tá falando tá batendo com o que eu encontrei. Quando eu achei isso aí, eu parei. Mesmo assim, ainda fui lá na cena da novela, pra saber o que aconteceu ali, porque eu tenho. Aí eu fui lá, mas eu não cheguei a olhar mais não, porque aí já deu pra mim entender, tá batendo o que você tá falando aí, tá batendo o que você tá falando, talvez a novela até mostrou isso, eu não vi, porque é muita coisa, muita cena, talvez até mostrou isso aí que você tá falando, e eu não percebi, por isso que eu tava até indo atrás da cena da novela, pra me saber o que aconteceu na cena que eu não vi. Sim. O que aconteceu isso aí, eu não vi. Aí é o seguinte, e você também falou, eu tava assistindo uns vídeos seus aqui, na sua folga, e eu vi você falando justamente o que você falou aí. Eu vi você falando, você falando com mais calma, com mais devagar. Tô falando correndo pra não tomar o tempo. Mas deixa eu falar com mais calma. Eu vi também um vídeo seu esses dias agora aí, que eu tava assistindo os vídeos antigos que você postou no grupo. Inclusive você postou do Jó lá, um podcast de um teólogo lá, falando do Jó, e um vídeo seu do Jó. Eu gostei muito de ouvir, você postou no grupo lá. Gostei muito de assistir lá, de ouvir. E aí, então isso aí é que eu tava falando, é isso aí que você falou. Eu ia falar um negócio que esqueci, mas é isso aí que você falou, entendeu? Eu tava ouvindo uns vídeos aqui, agora eu lembrei. Eu tava ouvindo uns vídeos seu aqui, pra mim poder tirar da página, pra poder não encher tanta página. E eu escutei você falando, não vamos se apegar muito em coisas que num lugar fala que é 400, outro lugar fala que é 800. Entendeu? Não vamos muito pegar muito isso não, porque isso é detalhe que não vai atrapalhar nada. Então eu escutei você falando isso também num áudio seu, e eu falei, pois tem que ser isso aí mesmo, tem que passar em certas coisas e não agarrar muito. Só que tem que aqui, você definiu muito bem aqui, tudo que eu procurei, é o que eu mais perfeito que eu achei, foi o que você falou, e você não tinha que eu conversei com você falou, pode ser que seja neta, Batuta. Você falou assim, você pegou assim, muito rápido, você não teve tempo de pensar para falar isso comigo. Pode ser que seja neta, Batuta, e realmente, o que eu mais achei, a mais perfeita explicação é que ela praticamente é neta de Absalão. E as idades que você montou aí, que você fez as contas aí, bate tudo que você falou. Amém. Desculpa interromper, eu só falei isso aqui para reforçar mais o que você falou. Só para te mostrar o grau da sua dimensão. Amém. Que você falou, não tem nada fora aí não.
Tem nada fora, tá batendo tudo que você falou. Eu procurei pra caramba, eu olhei um monte de coisa, entendeu? Amém. Você não é boa, você não é boa, o seu conhecimento é muito maior do que você sabe, que você possa pensar. Amém. E não atrapalhou, não. É muito bom quando vocês falam aqui, quando vocês interagem na aula. Glória a Deus. Amém. Obrigada, viu? Desculpa interromper, eu só falei para reforçar o que você falou, tá? Não, não precisa se desculpar, não. É muito bom. Eu gosto dessa interação. É muito boa essa interação entre a gente. Então, eu falei para reforçar o que você falou, porque do jeito que você buscou, também busquei. E quem está ouvindo aqui, para saber que realmente o que você está falando é justamente isso aí, que eu não busquei uma coisinha aqui, uma coisinha ali, não. Eu rodei para todo lado. Amém. Eu fiquei inconformado com aquilo. Porque, aí eu fiquei meio aborrecido, que eu te cansei muito ainda, eu fiquei aborrecido pra caramba. Falei, cara, eu era pra ter mexido na conversa da Bruna, eu cansei muito ela, eu fiquei triste depois. Imagina. Mas aí eu mergulhei atrás disso aí e tá batendo tudo que você falou. Tudo que eu achei, tudo que eu procurei, tudo que eu rodei. Então, Amém. tô te mostrando o grau da sua sabedoria, do seu conhecimento, entendeu? Você não é boba. Televisão tem um monte de teólogo, tem um monte de gente acompanhando você, é você e Deus. Amém. Glória a Deus. E você não fica para trás de ninguém, entendeu? Você tá lá na frente, Deus é que te chamou para que tá abençoando a gente aqui, eu e todo mundo que tá aqui, tanto que tá na tela aqui, que tá no Instagram, tá no Facebook, é Deus que te chamou mesmo. Amém. Pra vida da gente. Desculpa interromper, Bruno. Vamos em frente. Obrigado. Amém, Batuta. Deus te abençoe. Amém. Glória a Deus. Amém, amém. Obrigada, viu? Obrigada, amém. Deus te abençoe. Amém. Glória a Deus. E parabéns por ir atrás. É muito bom isso. É assim que a gente aprende, né? A gente aprende indo atrás, buscando, pesquisando, né? Uma vez já me perguntaram, mas como que você sabe que você sabe? É estudando, tem que ir atrás mesmo, ficar correndo, né? E assim a gente vai aprendendo. Glória a Deus. Antes de entrar na aula agora, né? Eu só quero falar mais uma coisa importante. Teve uma vez um rapaz que ele entrou em contato comigo, né? A paz, Daisy. Teve uma vez um rapaz que ele entrou em contato comigo e ele falou assim, que ele estava querendo provar pela Bíblia que a Terra era plana. Uma coisa assim ele falou. Aí ele estava querendo provar também pela Bíblia que o Sol é que gira em torno da Terra. Ele falando uns negócios assim pra mim. E, gente, a gente não pode ser bitolado. Eu já falei isso em algumas aulas pra gente. Quando Josué fala que o Sol parou, né? A gente sabe que o Sol não parou, porque o Sol não se mexe, quem mexe é a Terra, né? Hoje, pela ciência, a evolução da ciência, a gente sabe que é a Terra que gira e o Sol tá lá, a Lua tá lá e quem tá girando é a Terra. Então, o que foi que parou? Não foi o Sol que parou, foi a Terra, né? Mas o Josué, ele não tinha esse conhecimento científico para falar que a Terra parou. Então, a Bíblia, ela é descrita com o olhar de quem escreve. Então, eu que estou aqui na Terra e eu tô vendo que o Sol não sai, o que parece para mim? Que a Terra parou ou que o Sol parou? Parece para mim que o Sol que parou, né? Então, quando eu descrevo o meu ponto de vista, o meu olhar, o olhar de quem está escrevendo. É a mesma coisa sobre a Terra ser plana, né? É o olhar de quem está escrevendo. Então, para quem está escrevendo, a Terra é plana. Para quem está olhando, assim, né? Eu estou olhando aqui debaixo da Terra, para mim a Terra é plana. Então, é o olhar de quem escreve. Então, a gente não pode levar como um livro científico, não é um livro. Eu não posso pegar a Bíblia e ficar falando, não, é o olhar de quem escreve. Então, ele está escrevendo ali, né? Com a visão dele, ele está tentando descrever de acordo com o que ele tem de conhecimento, né? É que nem, por exemplo, o livro de Daniel. Ele vai usar ali exemplos de que ele tem conhecimento. Ele vai tentar descrever algo que ele está vendo dentro dos parâmetros que ele tem, né? Igual, sei lá, uma pessoa de antigamente, onde não existia trem ainda. Se ele visse um trem, ele ia tentar descrever de acordo com as coisas que haviam na época dele, né? Ele não sabe o que é um trem. Não tinha trem na época dele. Mas ele vai usar as ferramentas da época dele para tentar descrever aquela coisa que ele está vendo. E é isso que é a Bíblia. E a gente tem que ter esse entendimento, né? Tá? Para quando a gente for estudar. Amém. Eu lembrei agora desse rapaz. Mas não tem nada a ver com o que a gente está falando, mas eu lembrei agora por causa disso, né? A gente tem que ter cuidado. Gente, então agora vamos estudar a aula de hoje, glória a Deus. A gente está aqui lá pro ano 800 e pouco antes de Cristo, viu? Estamos chegando em Cristo, glória a Deus. É anos, sei lá, 850 antes de Cristo, deve ser 800 e pouco aqui já, antes de Cristo, tá? Então a gente já está nesse tempo histórico. Vamos conhecer agora Elias, glória a Deus. Versículo 1. Um profeta chamado Elias de Tisbé, na região de Gileade,
disse ao rei Acabe: tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, diante de quem eu estou, não haverá nesses anos nem orvalho nem chuva, a não ser pela minha palavra. Uau! Como assim? Ele falou pela minha palavra. Ele não estava pela palavra de Deus. Ele estava pela palavra dele. Que homem é esse que fala segundo o que eu digo? Né? Não é o que segundo o que Deus diz. É segundo o que eu digo. Opa, como assim? Ele é doidão. Como ele disse isso, né? Vamos entender isso daqui? É muito legal, gente. Elias. Elias, ele era lá de Gileade. Ele era do Reino Norte. Tá? Então a gente lembra que Gileade fica lá do outro lado. Lembra que tem o Rio Jordão? A gente já estudou a divisão das terras, né? Tem o Rio Jordão e tem as terrinhas lá do outro lado, que é a Manassés do leste, né? Se eu não me engano, Manassés do leste. Ruben. Ai, esqueci. Tem mais uma no meio. É Gade? Acho que é Gade. Acho que é Gade. Eu tô em dúvida aqui. Está sentado sobre a terra, disse a Satanás quando o Senhor disse que esteve rodeando a terra, observando que nela acontece. A passagem diz que Deus está sentado sobre... Ah, sim, a Regiane está falando que na Bíblia ela deu várias passagens aqui de Jó, de Isaías, dizendo que Deus está sentado sobre a redondeza da terra, né? Satanás estava rodeando a terra, né? Sobre o que eu estava falando sobre a terra ser plana lá, né? Para a pessoa tomar cuidado. Obrigada, Regiane. Deus te abençoe, viu? Obrigada pela participação. Amém. Gente, então esse profeta, ele é do Reino Norte. Ele não é de Jerusalém, tá? A gente lembra que aqui no momento histórico já existem 2 reinos. Existe o Reino Sul, que é o reino de Judá e Benjamim. E existe o Reino Norte, que é o reino das 10 tribos, que é chamado de Reino de Israel. E o de baixo é Reino de Judá. Tá? Porque reino de Judá, porque a casa que fica como rei é sempre Judá, que é sempre a casa de Davi. E o reino de Israel, às vezes é chamado de Efraim, eu já falei para vocês, porque o maior número de reis que vai passar no reino norte é da tribo de Efraim, tá? Mas é chamado de reino de Israel, reino norte, ou em alguns casos ali na Bíblia a gente vê chamado de reino de Efraim, tá? É o mesmo. E o de baixo é sempre reino de Judá ou reino sul. Então, Elias, ele é do reino norte. Elias, ele é lá do reino de Acabe. Vamos entender, vamos lembrar o que está acontecendo aqui? Porque é muito importante o que vai acontecer aqui agora. Acabe, a Bíblia diz que ele foi o pior rei que existiu no reino norte. Ele ainda conseguiu ser pior do que Jeroboão. Aí a Bíblia diz que não bastasse ele seguir os pecados de Jeroboão, ele ainda decidiu se casar com Jezabel. Aí a gente lembra que a gente estudou por que Jezabel não podia se casar com ela. O que tem Jezabel, né? A gente lembra que ela era filha do rei de Sidom, chamado Etibaal, que é um rei que ele era um sacerdote de Baal. Ele era um rei que servia a Baal. Imagina, essa mulher, ela foi criada por um sacerdote de Baal. E ela chega no Reino Norte, um reino que já estava corrompido, né? Um reino que Jeroboão já tinha corrompido, os reis posteriores já haviam corrompido, já era um reino quebrado que adorava outros deuses. Então essa mulher vem institui ali naquele reino de Israel, no reino norte, Baal como o deus deles. Então agora, nesse momento da história, lá no reino norte, o que aconteceu com o reino norte? Eles estão adorando Baal, tá? Então é isso que está acontecendo lá. Só tem sacerdote de Baal, não existe outros deuses. Não existe Moloque, não existe outras coisas. Não, é só Baal. Porque essa Jezabel dominou tudo. Ela é filha de um sacerdote de Baal. Então agora a religião lá que dominou no Reino Norte é a religião de Baal. Tá? Então vamos imaginar essa cena agora para a gente entender por que essa seca vai acontecer. Lá no Reino Norte, agora, é Baal que domina tudo. Sacrifícios para Baal, altares para Baal, é tudo Baal. Vamos lembrar quem é Baal? Baal, para os sidônios, né, para os fenícios, né, para as nações que adoravam esse deus Baal, eles entendiam que Baal era o deus da chuva. Era um deus super importante para a agricultura. E aqui a gente está vivendo num momento histórico onde é só agricultura. Eles não têm outro meio de vida.
é agricultura, eles necessitam da agricultura, né? Eles vendem trigo, vendem isso e aquilo, então precisa da chuva. E aqui havia, esse reino norte estava totalmente entregue a Baal. Então eles achavam que a chuva que vinha era porque por causa de Baal, era tudo Baal, né? Então eles achavam que era Baal que mandava chuva ali. E a gente lembra como é que Baal mandava chuva. Lembra? Uma vez eu falei isso pra vocês. Todos os rituais de Baal são rituais de orgia, né? De orgia, de sangramento, de sacrifícios, é sempre assim, né? Se corta, essas coisas, né? Para eles, Baal, né, é o deus da chuva. E o que é a chuva para eles? Como que eles entendem que é a chuva? A chuva, gente, é a ejaculação de Baal. Ou seja, é como se fosse espermatozoide de Baal, entendeu? É quando Baal ejacula, então chove. Então, para eles fazerem com que esse Deus ejacule, então eles faziam atrocidades para tentar satisfazer esse Deus para ele mandar chuva, porque a chuva era a ejaculação dele. É que ele estava feliz, entendeu? E era esse o contexto, tá? Então por isso que tinha aquelas aberrações lá, faziam, tinha aqueles prostitutos cultuais, por isso. Eles entendiam que quanto mais orgia, mais o Deus se satisfazia e mais chuva ele ia mandar, entendeu? Era nesse contexto. E essa nação está assim. Está nesse contexto. Está toda chuva que vem, tudo que acontece, é Baal, é Baal, é Baal. Jezabel dominou ali. A gente vai conhecer na próxima aula 400 sacerdotes de Baal que essa mulher pôs lá em Israel. Então, gente, era o território dominado já pela religião de Baal. Era só Baal que se falava ali. Ninguém mais falava do Deus de Israel. Era Baal. Eis que então vem Elias. Surge um profeta, né? Surge aqui na história, mas ele já tinha aí, né? Alguma história aí dele já devia existir. Eis que ele vem lá de Gileade, né? Lá de Tisbé. Gente, quando fala aqui que ele vem de Tisbé, esse local Tisbé é um local totalmente insignificante. Tanto que você não sabe nem no mapa onde fica esse local. É um local muito insignificante, né? Pra você pensar, pô, vai vir um profeta de lá. É no mesmo nível ali quando fala de Jesus, né? Meu, Nazaré, fala sério. Então, é nesse sentido. Vem um cara de um lugarzinho que ninguém, lá do Cafundó do Judas, lá de não sei onde, que ninguém nem conhece, ninguém nem liga, né? E chega pra Acabe, pro rei, e fala, olha, a partir de agora não vai chover mais aqui. E não vai chover nem orvalho. Não vai ter nem sereno mais. É isso que ele tá falando. Não vai ter chuva forte nem sereno. Nem orvalho não vai ter mais para regar essa terra. Não vai ter mais nada. Até que eu diga que chova. Uau. Né? Uau. Então você tá vendo uma lógica aqui. Certo? Porque Baal é o deus da chuva. Para eles. E Elias está falando, não vai chover. Não adianta você orar para Baal. Não vai chover. Até que eu diga. Aqui, quando a gente fala isso, a impressão que dá é que Elias tá falando, Elias tá querendo ser Deus, né? Elias tá falando, até que eu diga, né? Mas, ao meu ver, né, quando eu leio isso, a impressão que eu tenho é que Elias não tá confrontando a Deus. A impressão que eu tenho é que Elias não tá querendo se sentir com relação a Deus, mas ele tá confrontando a Baal. É essa a impressão que eu tenho. Eu tenho a impressão que ele tá dizendo, eu, como homem, ainda sou melhor do que Baal. É essa a impressão que eu tenho quando Elias fala isso, sabe? Não é a impressão que ele tá... Porque às vezes parece que tá sendo petulante com relação a Deus. Mas não é isso que eu entendo. Eu entendo que ele tá sendo com relação a Baal. Ele fala assim, Baal não vai fazer mais chover aqui. Até que eu diga que chova. Eu tô falando que não vai chover e não vai chover mais. Não adianta você orar para Baal, né? E é nessa questão que eu tô querendo dizer, né? Eu acho que ele tá querendo falar ali para aquele povo. Vocês estão adorando alguém que não é ninguém. A minha palavra tem mais poder do que a desse Deus que vocês estão adorando aí. É isso que ele está querendo dizer. Aí agora a gente vai entender por que a palavra de Elias tinha poder. Uau, como assim? Qualquer pessoa pode falar qualquer coisa e tem poder, né? Não. Elias era um homem de fé. Elias era um homem que cria muito em Deus. E essa passagem aqui, ela tem tudo a ver com o livro de Tiago. Lá no livro de Tiago, no capítulo 5, né, no versículo 17, Tiago diz assim, o profeta Elias, ele era um ser humano como nós.
ele orou com fervor para que não chovesse. E durante 3 anos e meio não choveu sobre a terra. Você vê aqui que Elias, ele não depositou a confiança na palavra dele. Ele falou para Acabe como ele se colocando acima de Baal. Como ele querendo dizer, vocês estão adorando um nada. Né? Parem com isso. Mas ele colocou a confiança dele, depositou toda a confiança dele em Deus. Ele orou a Deus para chover. Então não foi a palavra dele que fez chover, né? Mas foi ele ter orado. Ele falou e creu no que ele falou e orou para que aquilo acontecesse. Então aqui lembra muito a gente quando Mateus, no capítulo 18, versículo 18, Mateus diz, né, ali no Evangelho de Cristo, segundo escreveu Mateus, lá está escrito que tudo que nós ligarmos aqui na terra será ligado nos céus. Tudo que nós desligarmos aqui na terra será desligado nos céus. Uau! E ele estava nesse nível de comunhão. Elias estava nesse nível de comunhão com Deus. Ele orou, clamou a Deus e ele conseguiu ligar nos céus o que ele já havia ligado na terra. Porque não era sobre ele que ele falava. Havia um intuito muito maior, havia um propósito muito maior, que era uma confrontação de Baal. Ele queria mostrar que o Deus de Israel era mais forte do que Baal. E realmente isso aconteceu. Vai ficar 3 anos e meio sem chover, gente. Uau, né? Que incrível. Então no versículo 2, né? É engraçado que quando diz, né? A Bíblia diz assim, o que você ligar na terra será ligado nos céus. O que você desligar na terra será desligado nos céus. Quando Elias fala aqui, segundo a minha palavra, né? Deus não havia falado para ele que ia chover. Elias é um profeta tão responsável que ele não fala que Deus falou algo que Deus não falou. Deus não falou para ele, porque tem muita gente que fala, olha, o que eu tô falando é mensagem de Deus, eu tô falando o nome de Deus. Não, Deus não mandou você falar nada, né? Aconteceu isso com os amigos de Jó. Deus não mandou você falar nada, né? E Elias não ousa falar isso. Deus não falou para Elias que não ia chover. Aqui é muito claro que o não chover não foi ideia de Deus. Olha só, gente, que extraordinário. Isso não era uma vontade de Deus. Isso não era um plano de Deus. É isso que está falando aqui. Era um plano de Elias. Era uma vontade de Elias. E ele ligou na terra a vontade dele e ela foi ligada nos céus. Uau! Aconteceu algo que não era a vontade de Deus, mas aconteceu segundo o que Elias falou. Então, realmente, né, havia uma responsabilidade dele de falar, não é Deus que está falando, sou eu, porque Deus não me falou nada. Né? Eu não vou falar que em nome de Deus, não. Depois não vai acontecer, vocês vão falar que não, eu estou dizendo que não vai chover. E realmente não choveu. Uau, né, gente, que extraordinário. Aí no versículo 2, agora Deus manifesta a vontade dele. No versículo 2 é uma diferença do versículo 1. No versículo 1 era a vontade de Elias, que Deus ratificou, que Deus concordou. No versículo 2 é a vontade de Deus. Já não é a vontade de Elias, é o que Deus está mandando. Aí no versículo 2, Deus chega para Elias e fala. No versículo 3 diz que Deus fala, Elias, sai daqui, vai embora. Vai embora, você vai ter que ir lá para o leste agora, né? Nossa, eu fiz 2 mapas mostrando para onde ele vai, eu esqueci de mandar para vocês. Quando terminar a aula eu vou mandar um mapinha, tá? Então aqui, ele tá em Samaria, né? Ele vai atravessar o Rio Jordão e vai lá pro leste, tá? É isso que ele vai fazer aqui. Então ele tá em Samaria desse lado, tá? Aqui desse lado tem o reino de Judá aqui embaixo e aqui tem a capital lá do reino norte, que é Samaria. Ele vai pegar agora, Elias vai ter que vir para cá, atravessar o Rio Jordão e ir lá para Manassés do leste. É isso que Deus tá mandando ele fazer. Então aqui diz, Deus fala para ele, você vai sair de Samaria aí, tá? Porque vão querer te matar, né? Provavelmente, quando virem que realmente vai acontecer o que você tá falando. Você pega e se esconde, né? Você pega e se esconde, vai lá pro perto do riacho de Querite. Eu vou mandar no mapinha onde é esse riacho. É indo ali pro outro lado, atravessando o Rio Jordão, ali no Manassés do leste. A leste do Rio Jordão. Versículo 4. Você terá água do riacho para beber, e eu mandarei os corvos levarem comida para você. Uau! Gente, Elias tinha acabado de falar que ia faltar água. Aí Deus manda ele para um ribeiro, onde tinha água ali para ele beber. Água nascente ali, água de boa para ele beber. Mas Deus diz algo que é extraordinário. Deus diz que vai alimentar esse homem. Gente, os corvos eram animais imundos diante da lei. Lembra
Quando a gente estudou o livro de Levíticos, lá falava sobre os animais impuros. Existiam animais que eles jamais podiam comer. Eles não chegavam nem perto. Lembra? Eles nem tocavam. O corvo era um deles. E Deus fala que vai alimentar o seu profeta por meio de algo que ele tinha dito que era impuro. Nossa, Deus aqui está dando uma mensagem muito clara. E ele vai falar isso também, dar essa mensagem clara com a viúva de Sarepta. Ele está deixando uma mensagem muito clara que, nossa, Deus está preferindo usar o animal impuro do que aquelas pessoas que estão ali no Reino Norte. Para a gente ver o nível de decadência que estava naquele lugar. Deus, para alimentar o seu profeta, prefere enviar animais impuros, abutres, né? É tipo urubu. Ele prefere enviar isso. Animais que se alimentam de carniça. A enviar alguém. Por quê? Porque o nível ali devia estar feio. O povo devia estar totalmente convertido a Baal. Gente, devia ser nesse nível mesmo. Para Deus ter mandado os corvos alimentarem ele. Agora vamos imaginar o nível do impossível aqui. Corvos são animais que não desperdiçam comida. É que nem urubu. A diferença de urubu para corvo é que o urubu come carniça, né? Sobrou um resto ali, comida podre, ele vai, né? Uma carne podre. Os corvos não, comem qualquer coisa, incluindo carne podre. Então, carne fácil, eles não rejeitam, tá? Então, imagina, é uma presa fácil, é uma carne fácil, o corvo vai lá e pega. Tudo que é fácil, eles pegam. Eles não desperdiçam. Agora, imagina essa cena. Esse animal que foi criado dessa forma, foi para ser assim, para comer tudo que é fácil, toda comida fácil disponível. Ele não rejeita, ele não larga, né? Eles brigam entre eles querendo aquela comida. Ele pegou a comida para levar para Elias. Uau, gente, vocês estão vendo o nível do impossível que Deus está fazendo aqui? É nesse nível, né? Então, os corvos vêm e alimentam Elias. E dão a comida ali para Elias. Uau, é algo impossível. No versículo 5, então, diz que Elias foi e obedeceu a ordem de Deus. E ele foi lá morar perto do riacho de Querite, né? Aí no versículo 6, então diz que os corvos vinham e traziam comida, né? A gente lembra quando a Bíblia diz pão, não é pão, igual o pão que a gente conhece, né? É alimento em geral, né? Às vezes quando a gente lê na Bíblia pão, a gente acha que é só pão, né? Mas não, é alimento. Então os corvos vinham e traziam alimento, trazia carne, trazia alimento para Elias. E eles iam pela manhã e traziam alimento, ó, pão e carne, né? Então, ó, trazia pão e carne. Então era pão e carne mesmo. Trazia carne, alimento e um pão ali, ou algum outro alimento ou pão mesmo. Traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, gente. Além de trazer de manhã, os corvos ainda traziam à noite, né? Olha o nível desse negócio extraordinário aqui, né? Um corvo, levar um monte, né? Tá falando que não era só um corvo, eram corvos, né? Imagina o nível. E ele bebia água ali do próprio ribeiro. Então no versículo 7 diz que foi passado um tempo e o riacho secou. Por quê? Por falta de chuva, né? Conforme Elias havia falado, Deus concordou, ficou 3 anos e meio sem chover. Então agora, gente, Deus vai usar outra coisa impossível. Deus vai e fala para Elias, Elias, sai daí desse ribeiro, que aí a água secou, eu preparei um outro lugar para você comer. Eu tô te dando uma outra provisão. Eu preparei uma outra pessoa para te alimentar. Olha a doidura, gente, de Deus, que a gente vai ver aqui agora. Deus fala assim pro profeta, eu preparei uma outra pessoa para te alimentar. Sai daí. Agora você vai fazer o seguinte, você vai lá para Sidom. Sabe onde é Sidom? Ele vai para uma terra perto ali de Sidom. Ele vai para Sarepta. Mas Sarepta era da Fenícia, tá? Então ele está indo para Fenícia. Onde é Sidom? É a terra de Jezabel. O rei de Sidom é o pai de Jezabel. E Elias está indo para lá. Para pertinho da casa do pai de Jezabel. Para pertinho do reino do pai de Jezabel. Ele está indo lá para Fenícia. Ele está indo para o lugar onde adoram Baal. Para onde tem o sacerdote Baal. Ele está indo para lá. Para a casa de uma viúva lá. Gente, olha o que Deus está fazendo aqui. No Novo Testamento, Jesus fala sobre isso. Aqui, até anotei. Em Lucas 4:24, Jesus fala exatamente sobre isso.
Jesus fala, vocês acham que não tinham viúvas em Israel? Tinha viúvas em Israel. Tinha muitas viúvas em Israel. Mas um povo da sua nação, o povo de onde você mora, o povo onde você conhece, o povo que é seu povo, nunca valoriza um profeta. Só um estrangeiro faz isso. E Jesus fala isso. E era sobre isso. Gente, não tinha nenhuma viúva. Deus escolheu uma estrangeira. Deus escolheu uma fenícia para ajudar o profeta dele. Lembra agora um pouco os corvos, né? Deus, em vez de usar o povo de Israel para alimentar o profeta, escolheu um animal imundo. O animal imundo diante de Deus era mais limpo para alimentar aquele profeta do que o próprio povo que era de Deus e virou de Baal. Né? Então você vê um nível que estava ali naquele reino. Era um nível desastroso. Né? E aqui a mesma coisa. Deus escolhe uma viúva estrangeira. Ela não é israelita. Ela é de outra terra. Ela é da Fenícia. Deus escolheu uma fenícia para alimentar o profeta dele. Numa terra estrangeira. Ao invés de escolher o povo de Israel. Porque o povo estava muito corrompido. Né? Então você já começa a ver alguns sinais aqui. E Deus não vai escolher qualquer viúva. Deus vai dizer que aquela viúva era mais digna de alimentar o profeta dele do que aquele povo lá de Israel. Gente, e a gente vai ver que essa mulher tinha fé. Realmente, era uma estrangeira, mas ela tinha fé. Aí então, olha que engraçado, né? Deus vai e fala, ó, é o seguinte, eu preparei um lugar para você comer, já arrumei provisão aí, Elias. Elias, opa, tô com a mesa cheia, vai me mandar ir para um banquete, né? Vou lá para um banquete. Aí, mas Elias deve ter ficado um pouco preocupado, porque é viúva, né? Viúva não vivia bem nessa época, a gente lembra, né? A gente lembra de Ruth ali, né? Então, não vivia bem uma viúva nessa época, né? Então, viúva, ela era meio separada da sociedade, tá? Então, ele foi lá para essa casa dessa viúva. Mas ele falou, pô, Deus tá me mandando para lá, então lá deve ser uma viúva que recebeu uma herança gorda, né? Para eu estar indo para lá, deve ser uma viúva que tem muito dinheiro. Então, ele foi, né? Ele foi para lá. Aí no versículo 10 diz que Elias foi lá para Sarepta e quando ele foi chegando na cidade, ele encontra uma viúva catando uns paus velhos ali para usar como lenha na porta da cidade. E então ele viu essa mulher lá na porta da cidade catando esses paus velhos, essas lenhas, e ele foi e falou para ela, moça, você pode me dar alguma coisa para eu beber, por favor, né? E ela falou assim, bom. Ele viu nisso um sinal. Gente, ela é fenícia. Ele estava com trajes de israelita. Os israelitas, eles andavam diferente das outras nações. De longe você sabia que era um israelita. Né? Eles não andavam como as outras nações. E ele viu a disposição dela, né? Ela podia ter rejeitado. Ah, eu não. Ah, você é israelita, eu não vou te servir nada, não. Ah, trazer quem você acha que eu sou sua empregada, né? Não. Ele viu a disposição dela, ele percebeu a disposição dela, né? E quando ela estava indo buscar água, ele foi e falou assim, você me traz pão também? Você me traz também algum alimento, alguma coisa para eu comer? Aí olha só o que essa mulher responde. Ela fala assim, eu juro, pelo seu Deus vivo. Uau! Ela está dizendo que o Deus de Elias é vivo. Existe. Olha a fé dessa mulher. Ela fala, eu juro, pelo seu Deus vivo, que eu não tenho mais comida. Eu só tenho um pouquinho de farinha de trigo e uma tigela com um pouquinho de azeite, só isso. E eu tô aqui, ó, pegando esses 2 pedaços de pau velho aqui para tentar acender um fogo para cozinhar para mim, para o meu filho, para a gente comer e depois morrer de fome, que eu não tenho mais nada. E ela fala isso para Elias. Gente, agora você para e pensa, poxa, Deus falou para Elias sair do ribeiro, que preparou para ele um lugar para ele comer e manda Elias para casa de uma mulher que não tem nem o que ela comer. Que Deus é esse? Que Deus doido é esse, né? Gente, é assim, né? Deus manda a gente fazer coisa que não tem lógica nenhuma. É fé. A fé não tem lógica, né? E é isso, gente. Qual é a lógica, né? Deus preparou uma mulher para alimentar Elias que não podia nem alimentar ela mesma. É nesse nível. Então, uau, ele vai e fala para ela, o Elias, mulher, não se preocupe, vá lá preparar a comida, mas dê primeiro para mim, dê primeiro o pão para mim, o que você fizer, dê primeiro para mim.
e o restante ficará para você e para o seu filho. Aí então ele diz no versículo 14, porque se você fizer assim, o Deus de Israel diz o seguinte para você, a farinha da sua panela não vai acabar, o azeite da botija não vai faltar, até que Deus envie chuva. Uau! Gente, olha a fé dessa mulher. E ela foi e fez conforme o que Elias disse. A fé dessa mulher era muito grande. Para você tirar da boca do teu filho. A fé dela era extraordinária. Deus não mandou ele para qualquer viúva. Deus mandou ele para uma viúva que já conhecia a Deus. Era uma viúva que já tinha uma fé ali dentro dela. E Deus estava querendo dizer que essa viúva era mais digna de ter com Elias do que os israelitas, que se diziam um povo de Deus. Uau! Então ela foi e fez, conforme que Elias disse. E então diz que então ela comeu e toda a casa dela comeu por muito tempo. Gente, eu acho que Elias deve ter ficado na casa dela uns 2 anos, pelo menos. Porque a seca vai durar 3 anos e meio, né? Diz no Novo Testamento, Jesus fala que durou 3 anos e meio a seca. E eu não sei se ele ficou 1 ano no ribeiro, acho que não aguentou 1 ano no ribeiro, secou o ribeiro, né? Então ele deve ter ficado aqui uns 2 anos e pouco na casa dessa mulher, 3 anos, né? Deve ter ficado bastante tempo na casa dessa mulher. E tá dizendo, gente, que não faltou farinha nunca. Alimentava ela, o filho dela e Elias. Elias ficou morando com ela. Uau! Então no versículo 16 diz, da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra de Deus, que havia sido falado por meio de Elias. Uau! Aí tá vendo tudo muito bem. Tudo muito bem, a farinha não acabava, o azeite não acabava, estava alimentando todo mundo, né? O profeta dentro da própria casa, pô, eu tô com o próprio profeta dentro da minha casa, o filho dessa mulher morre. Então diz aqui no versículo 17, que o filho dela começou a ficar doente, e morreu. Então no versículo 18, ela foi lá falar com Elias. Ela falou, o que é que eu tenho a ver com você? Que culpa eu tenho que eu fiz pra você? É isso que ela quer dizer, que eu fiz pra você. Para que você venha até a minha casa fazer Deus se lembrar dos meus pecados. Que foi que eu te fiz? Para você me fazer isso. Uau! Então, ele, no versículo 19, fala para ela, me dá o teu filho. E diz aqui que ela estava com o filho dela nos braços. Eu não sei quantos anos tinha o filho dela, mas diz que ela estava com ele nos braços, né? Fala que estava no regaço, né? Ela estava assim agarrada no filho dela morto. Ela estava abraçada nele, assim, agarrada. Ela deve ter ido falar com ele assim, né? Com Elias. O que eu te devo? O que eu te fiz para você vir trazer Deus para se lembrar dos meus pecados? Não sei o que, meu filho está morto. E ela com o filho dela agarrado. Aí diz aqui que Elias vem, pega o filho dela dos braços dela e leva para cima, para o quarto onde ele dormia. Nessa época, né? Quando você recebia um profeta na sua casa, quando você recebia um hóspede na sua casa, né? Geralmente eles ficavam em cima e tinha uma entrada por fora. O hóspede não entrava por dentro da casa. Então, havia uma escadinha por fora. É isso provavelmente que está acontecendo aqui. Ele pegou o filho dela e subiu para o quarto dele, que ficava lá em cima, que é que ele estava dormindo nesses anos, né? E levou a criança lá para cima, para o quarto dele, de hóspede. Então, diz que ele levou lá para cima, para o quarto dele, né? E ele foi e deitou o menino na cama dele. Então ele começou a orar a Deus. Aí Elias foi e falou assim para Deus, ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva, com quem eu me hospedo, o Senhor afligiste, matando o filho dela. Nossa, Elias aqui estava indignado. Ele falou, mas Senhor, o Senhor aflige até essa mulher está me ajudando. Essa mulher está me ajudando, ela já é uma viúva, coitada. Vai perder o filho também, já perdeu o marido. E o Senhor está afligindo ela por quê? Elias está falando assim, né? Já não era fácil, né? Uma mulher viúva nessa época já era
rejeitada pela sociedade, era mal vista, né? E a esperança de uma viúva eram os filhos, né? Porque os filhos cresceriam, poderiam trabalhar, poderiam alimentar ela. Mas sem os filhos, não havia esperança para uma viúva. E é isso que Elias estava falando aqui, né? Era difícil a situação dessa viúva. Então aqui Elias, no versículo 21, diz que Elias foi e se deitou em cima do menino. O menino estava deitado na cama dele, ele deitou em cima do menino 3 vezes. Gente, por que ele fez isso eu não sei. Qual é a simbologia dele eu não sei. Disso daí eu não sei. Nem tudo tem explicação, nem tudo tem como a gente ficar tentando, 3 vezes é o Espírito Santo. Não sei. Não tem explicação, né? Não sei. Mas ele foi e deitou em cima do menino 3 vezes, né? E diz que ele orou a Deus. E ele disse assim para Deus: ó Senhor meu Deus, eu te imploro, devolve a alma deste menino, faça ela entrar nele novamente. Uau! E ele orava assim, para o menino viver de novo. É o primeiro caso de ressuscitação que a gente ouve aqui na Bíblia, né? É isso. Então, no versículo 22 diz que Deus ouviu a voz de Elias. Deus ouviu a oração de Elias. Uau! E ressuscitou esse menino. Por isso que Jesus fala que hoje nós podemos fazer muito mais do que ele fez, né? Porque assim, gente, nessa época o Espírito Santo não habitava dentro das pessoas, nem mesmo de profeta, porque o profeta não era limpo ao ponto de ter o Espírito Santo dentro dele. Ficava fora, né? Somente Jesus nos purificou a ponto de o Espírito Santo habitar dentro de nós. E por isso que Jesus fala isso, né? Jesus fala, poxa, eu na terra fiz grandes coisas, porque o Espírito Santo estava dentro de mim. Mas agora vocês poderão fazer ainda mais do que eu, porque o Espírito Santo estará dentro de vocês. Mas além do Espírito Santo dentro de vocês, eu estarei à direita do Pai, intercedendo pelo que vocês pedirem. Vocês vão ter 2 ajudas, não só uma. Uau! E Elias não tinha o Espírito Santo dentro dele. E a oração desse homem fez uma pessoa ressuscitar. Uau, caramba, né? Que incrível. Então diz que Deus reviveu esse menino. Era uma criança, né, pelo jeito. Deus reviveu esse menino. Aí então no versículo 23 diz que Elias pegou a criança, o menino, e desceu as escadas, provavelmente, estava lá em cima, desceu as escadas, entrou na casa da mãe e devolveu ele para a mãe dele. E falou para a mãe dele, tá vendo? Ó, teu filho tá vivo. Elias ainda fala assim, né? Elias devia ser meio seco, né? Elias aí fala, tá vendo? Teu filho tá vivo, aí ó, teu filho. Aí então no versículo 24 a gente finaliza a aula de hoje e diz assim, a mulher olhou para Elias e falou, agora sim, eu reconheço que você é um homem de Deus e que a palavra de Deus que sai da tua boca é verdade. Aí você para e pensa, mas pô, ela já não sabia? O cara falou do azeite, da farinha. O azeite e a farinha durou aí não sei quantos anos e ela ainda tinha dúvida. Mas agora ela teve certeza, ressuscitou o filho dela. Deus estava trabalhando nessa mulher aqui também, né? Com certeza. Com certeza. Deus estava trabalhando em Elias, porque Elias vai enfrentar muitas coisas aí, né? Deus tem que ir preparando a pessoa para as coisas que ela vai enfrentar. Mas Deus também estava preparando essa mulher, né? Deus vai moldando a gente, né? Deus vai preparando a gente, né? Às vezes a gente fica pensando assim, às vezes mas porque eu sofro tanto, porque não sei o quê. Um grande guerreiro tem que ser muito bem preparado para grandes batalhas, né? E é isso que Deus faz. Deus prepara grandes guerreiros para grandes batalhas, né? Imagina José, né? José, quando era novinho lá e teve o sonho, era um bobinho. Saiu falando para os irmãos todo o sonho dele, todo alegre, todo bobinho. Imagina aquele menino ser governador daquele jeito, que era inocente. O primeiro grito que dessem com ele, ele ia sair chorando, ia ficar triste, ia ficar depressivo, né? Como que ele ia ser governador de alguma coisa? É claro que Deus tinha outros desígnios, né? Deus não se utiliza da maldade. Mas Deus faz com que a maldade sirva os propósitos dele. Se houve a maldade, então vai servir os propósitos dele, né? Não é o propósito de Deus que a gente sofra. Não é o propósito de Deus, né? Que alguém nos faça mal. Mas dentro do livre-arbítrio que existe, dentro das condições do pecado que ainda existem nesse mundo, porque esse mundo ainda jaz do maligno. Esse mundo ainda é do maligno. Jesus ainda não voltou para tomar o reino.
né? O reino ainda é do maligno, até que Jesus volte. Então, até lá, existem ainda sofrimentos, né? Existem ainda esses percalços da vida, mas nada frustra os planos de Deus. Pelo contrário, a Bíblia diz que Deus se aproveita dessas coisas para moldar o plano dele, né? Foi com José. Uau! Tudo que aconteceu com José moldou José para ser o governador que ele foi. Uau! E aqui também, Deus vai moldando Elias. E assim é com a gente, né? Deus vai nos moldando, né? Se eu não tivesse vivido tudo que eu vivi, eu não sei se eu teria força para estar aqui hoje, né? Fazendo o que eu faço. Eu já passei por tanta coisa, né? E ainda mais esse trabalho assim, né? Eu nunca pensei em fazer esse trabalho assim, de exposição, né? De ficar falando. Tem muita gente cruel, né? Que vem e escreve cada coisa, cada comentário. Imagina, gente, se eu fosse ser a pessoa que eu era antes. Com o primeiro comentário ruim, eu ia desistir. Ai, gente, é tanta gente reclamando, tanta gente criticando, né? Primeira reclamação, eu ia falar, não quero mais fazer isso não. Ai, todo mundo só reclama. É isso, Deus vai preparando a gente. Deus vai moldando a gente. Glória a Deus. E amanhã a gente vai falar sobre Elias e os profetas de Baal. Amém. Amanhã a gente vai ver o confronto, né? Entre Elias e os profetas de Baal. Chegou o momento da chuva. Uau. Ficou 3 anos e meio sem chover. E agora vai chover. Mas vai deixar muito claro quem é que vai fazer chover. Vai ser Baal ou vai ser o Deus de Israel? E a gente vai ver isso amanhã. Glória a Deus. Ai, gente, tava com muita saudade disso daqui. Espero que vocês também, viu? Glória a Deus. Espero que vocês tenham gostado, que vocês voltem amanhã, viu? Com a graça de Deus, porque, olha, eu tava sentindo muita falta disso daqui, viu? Eu precisava. Glória a Deus. Amém. Gente, eu vou perguntar no Meet se alguém tem alguma dúvida. Rejane, espero que você tenha gostado da aula, viu? Espero que você volte amanhã com a graça de Deus, viu? Se você quiser falar, Rejane, você tem que apertar o microfone lá embaixo, tá? Aí eu consigo ouvir sua voz. Amém, Rejane. Espero que você tenha gostado, viu? Você volte amanhã aí, tá bom? Com a graça de Deus, amém. Um beijo. Eu vou perguntar no Meet se alguém tem alguma dúvida. Enquanto isso, eu vou se conectar ao Facebook e Instagram, tá bom? O YouTube também. Amém. Deus abençoe a todos, tá? Vou ficar aqui com o pessoal do Meet. Deus abençoe. Uma boa noite aí. Amém. Deixa eu desconectar só aqui, gente. A gente já conversa no Meet.